Olá, tudo bem? No vídeo passado, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós fizemos um breve resumo a respeito da evolução do senso de religiosidade no mundo antigo. Nós fomos desde o senso de religiosidade nas civilizações da Idade do Bronze, passando pela conversão ao monoteísmo entre os judeus, até o advento de Jesus Cristo. Neste segundo vídeo, a respeito do tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade, nós vamos avançar sobre essa evolução do senso de religiosidade no Ocidente, até a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade Cosmos. Este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal a respeito do tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade. Que este possa ser um momento de paz e reflexão, gerando pensamentos positivos numa vibração de esperança e harmonia. Para começarmos o nosso vídeo de hoje, vamos pegar uma das linhas do tempo que utilizamos no vídeo anterior, para começarmos a ver como é que o cristianismo se insere nesse contexto de religiosidade como um precursor do espiritismo. O judaísmo e o próprio cristianismo haviam sofrido influências de religiões e sistemas filosóficos que entre os anos de 700, 400 a.C. haviam surgido na Ásia e na Europa. Vimos que, na verdade, os fundadores de algumas dessas religiões e sistemas filosóficos eram emissários do plano espiritual, encarnados com a missão de difundir certas ideias essenciais para o desenvolvimento do pensamento filosófico e religioso na humanidade. É assim que tivemos a crença na imortalidade da alma, no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias, bem como as noções de simplicidade, espontaneidade, contemplação da natureza, justiça, lealdade, honestidade e pacifismo, tudo isso como influências provenientes do zoroastrismo, taoísmo, confucionismo, budismo e dos ensinamentos socráticos e platônicos. Inclusive, temos no confucionismo, fundado no século VI a.C., a assim intitulada Regra de Ouro: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a si. Então, onde foi que você já ouviu essa frase antes? Pois bem, por mais ou menos 1.500 anos após a vinda do Cristo, essas ideias permaneceram no Ocidente como que ofuscadas, ali, embaçadas pelo ritualismo rígido estabelecido pela Igreja Católica e pelo poder político da Igreja Católica. Até que tivemos com a Reforma Protestante, mais ou menos ali no início do século XVI, mais uma tentativa do plano espiritual de tirar essa mensagem pura do cristianismo de dentro daquela casca de ritualismo e poder político, né? Como isso feito, claro, novamente, como envio de emissários, né? de seres instruídos, seres com um determinado tipo de conhecimento, já com determinada postura adquirida, para encarnarem na Terra e tentarem ajudar o plano cósmico, né? O plano espiritual, implantando esse protestantismo, que seria uma tentativa de tirar a mensagem pura do cristianismo de dentro daquela casca. É bom lembrar também que esse protestantismo ele chega à Europa após os crimes cometidos pela Inquisição da Igreja Católica. É um período negro da história europeia, né? E infelizmente o que ocorre é que essa tentativa de resgate da mensagem pura do cristianismo acaba desandando por questões humanas, né? Pela postura dos próprios homens encarnados ali, e acaba gerando uma série de guerras religiosas entre protestantes e católicos. Ou seja, mais uma vez, nós voltamos a uma situação que não era desejável, né? Ou seja, temos cristãos
protestantes e católicos, matando em nome de Deus. Como já havia inclusive ocorrido na época das cruzadas, quando católicos guerreavam com muçulmanos, ambos matando em nome de Deus. A partir do século XVII, temos o advento então na Europa do Iluminismo, mais uma tentativa de minar o poder da Igreja Católica e dessa vez também das monarquias que existiam na Europa, né? Então, esse iluminismo, de novo, mais uma tentativa, o plano espiritual envia à Terra pessoas instruídas, pessoas que tinham determinados conhecimentos e a capacidade de trazê-los à Terra uma vez encarnados. E era, então, mais uma tentativa de pavimentar o caminho para as revoluções que viriam no século XVIII. O iluminismo ele surge mais ou menos ali no século XVII e ele avança pelo século XVIII e ele vai pavimentar as revoluções do século XVIII. Nós temos ali principalmente a libertação dos Estados Unidos da América e a Revolução Francesa. Assim, chegamos à chamada Terceira Revelação. Aqui no Espiritismo, nós intitulamos o movimento espírita, o Espiritismo, como a Terceira Revelação, que também foi um processo, não é? Isso é bom para termos uma ideia de que existe uma condução por parte do plano espiritual. Isso é um processo, nada é do dia para a noite, nada é de uma hora para outra. Então, mesmo a implantação do Espiritismo na face da Terra foi um processo que começou muito antes da encarnação de Kardec, muito antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, nós vemos que já vinha sendo começado o processo com o surgimento do iluminismo. Depois nós temos determinadas revoluções que todas tiveram um lado ruim, um lado muito sofrido, né? De sofrimento para muitas pessoas, mas como a gente sempre fala aqui, o mal ele sempre opera para o bem. O bem acaba sempre surgindo de onde a gente menos espera, de onde a gente mais acha que tudo está errado. De novo, ali surge o bem, triunfante de um jeito e de outro. Então, de novo, no século XVIII nós tivemos aquelas revoluções e ali você já prepara o caminho para no século XIX o surgimento do Espiritismo. No século XVIII temos então um precursor do Espiritismo na pessoa do cientista, filósofo, político, inventor e escritor sueco Emanuel Swedenborg. Era um homem de capacidades mediúnicas impressionantes, autor de diversos livros e que declarava ter a missão de esclarecer o verdadeiro sentido espiritual das Sagradas Escrituras. Pois bem, efetivamente, se formos pegar o livro A Gênese, que é um dos livros do Pentateuco kardeciano, né? Um dos livros publicados por Kardec dentro da obra do Espiritismo, esse livro ele nos informa que em meados do século XVIII o terreno realmente já estava sendo preparado. Então, nós falamos agora que tínhamos ali do século XVIII uma pessoa muito especial, encarnada, que era o Emanuel Swedenborg, com sua obra, com as suas capacidades mediúnicas, e isso é meio que confirmado pelo livro A Gênese, né? Ali nós temos a seguinte passagem. No capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, temos uma mensagem de autoria de um espírito que se intitulou Dr. Paris. No item 9, nós temos a seguinte passagem. Sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que impelida por invisível força. Bom, se a Gênese, o livro A Gênese, foi publicado em 1868, podemos então dizer
que desde a metade do século XVIII, ou seja, durante a vida ativa de Emanuel Swedenborg, o processo de transição planetária já havia entrado na sua fase aguda. As revoluções sociais e tecnológicas começaram a aumentar seu ritmo, não é? Preparando então já a sociedade ocidental para receber o Espiritismo. É isso que nós depreendemos dessa frase do livro A Gênese, quando eles dizem, né, que ela já estava há quase um século em cheio. Se pensarmos de 1868 a um século antes, 1768, casa mais ou menos ali com aquele período de vida ativa do Emanuel Swedenborg. Uma outra passagem interessante para nós juntarmos aqui o raciocínio e começarmos a ver também, e chegarmos realmente, vermos com toda certeza como é que esse processo de implantação do Espiritismo sobre a Terra foi um processo. Uma outra informação que nos ajuda a ver isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Ali nós encontramos uma passagem muito interessante também, que complementa essa passagem que nós lemos há pouco, contida no livro A Gênese. Essa passagem diz o seguinte: no capítulo intitulado Bezerra de Menezes, temos: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Ele diz: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ou seja, essa passagem aí narrada no livro, onde o anjo Ismael, que é o espírito que recebeu do Mestre Jesus a incumbência de olhar pela coletividade do Brasil, quando chegamos ali mais ou menos um pouco antes do final do primeiro reinado, ou seja, ali mais ou menos por volta do ano de 1830, ele reúne vários assessores, vários espíritos que trabalham com ele, para dizer que os 100 anos que nós temos agora são preparatórios para os 100 anos que hão de vir. Ou seja, se nós pensarmos de 1830 a 1930, seriam esses 100 anos de que ele está falando, e daí seria razoável pensarmos que os próximos 100 anos, né, que ele dá a entender onde muitas coisas aconteceriam, seria o período de 1930 a 2030. Será que é essa a mensagem que está sendo passada ali? De qualquer jeito, o que nós temos é que foi um processo, né? Então, nós tivemos desde o século XVII, ali o século XVIII, já tínhamos alguns emissários também sendo enviados com capacidades mediúnicas, até que nós chegamos ao século XIX, não é? Aquela passagem lida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se passa mais ou menos por volta do ano de 1830, e então nós temos a chegada do Livro dos Espíritos, não é? No ano de 1857. E com isso vem o advento do Espiritismo, né, como a culminância de um projeto cósmico, né, algo que veio sendo implantado pouco a pouco, trazido para a humanidade com determinados conceitos, determinadas ideias e uma nova mentalidade que seria adequada a esse mundo novo. Pela primeira vez, então, o ser humano ele começa a deixar realmente aquelas entidades, aquelas divindades antropomórficas, né? Desde um Deus imperador, né? já ali no início do monoteísmo, passando pela figura do pai amoroso, não é? Que já é uma evolução, mas não deixa de ser ainda uma figura antropomórfica baseada, né, numa civilização que era eminentemente patriarcalista, né? E agora, com o Livro dos Espíritos, a humanidade começa a se preparar
para um novo conceito, para uma nova forma de relacionamento com o divino e com a matéria e com a ciência. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito, um pouco mais a respeito desses novos conceitos, de como é que o Espiritismo propõe uma nova forma de se relacionar com a ciência e com o divino. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você então clique no joinha embaixo, que é para nós sabermos se vocês estão gostando desses assuntos, se as coisas estão indo bem assim, se estamos nos fazendo entender. E se gostou realmente, então pode também compartilhar com outras pessoas. A ideia é, enfim, que nós tenhamos aí mais um canal para pensarmos, refletirmos e gastarmos algum tempo realmente vibrando num outro tipo de vibração. Espero que fiquem todos bem, que passemos uma boa semana e que possamos nos encontrar novamente aqui na semana que vem. Um grande abraço.